Então, nós vamos iniciar. Deixa eu só trazer isso aqui para cá. Tá aqui. Epa, era para ir para lá. Então, peguem lá o livro de vocês, na página 23. Nós vamos começar, tá bem? Eu vou compartilhar aqui a minha... Tá, Afonso, eu vou começar a aula agora, tá bem? Depois eu dou uma olhada lá. Sei lá, pega o celular. Eu vou compartilhar minha página com vocês e nós vamos fazer aqui, passar aqui esta lição. Desculpa esse barulho, que era o Afonso que entrou aqui pedindo auxílio. Todo mundo me vendo, me ouvindo bem? Só para eu confirmar que vocês estão me ouvindo. Muito bem. Oi, Muriel, tudo bom? Muriel é quase minha vizinha, né, Muri? Então vamos lá. Nós vamos falar um pouco sobre essa história bíblica, o maná e as codornas. Então, é bem provável que vocês já ouviram essa história em algum momento e conhecem essa história, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre ela para a nossa aula de hoje. Deixa eu ver quem está aqui com o microfone aberto, para eu fechar. E já fechei o microfone. Muito bem. Continuando aqui. Então, essa é a nossa história de hoje, o maná e as codornas. Quem quer me dizer aí como é que fica quando está com fome? Eita. Quem quer escrever aí como é que fica quando está com fome? Eu pode falar também. Como é que vocês ficam quando estão com fome? Morrendo. Quase isso, né, Guilherme? É chato. O Jonathan disse que fica chato. Como é que vocês se sentem quando vocês têm muita fome? Fome não é legal, né? Passar fome não é interessante e é muito ruim. Mas tem gente que fica de mau humor, assim, né? Igual essa imagem. O Guilherme diz que fica com raiva, o Guilherme Russo, pensando justo nas comidas mais caras que eu só como de vez em quando. Eu fico normal, eu fico de mau humor, enfim, cada um tem uma reação quando está com fome, certo? Então, às vezes, a gente fica meio assim, meio cabisbaixo, meio triste, quando você está com fome. Vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando com vocês? Sim, muito bem. Então, a gente vai continuar. Algumas pessoas, quando estão com fome, vejam, até por pegar por vocês aí que vocês escreveram, tem gente que fica de mau humor, tem gente que fica com fome, tem gente que fica triste, outros ficam com raiva e assim por diante. Então, todo mundo tem uma reação em particular. Algumas pessoas ficam com mudança de humor ou passam, né, falando e dizendo coisas que não fazem muito sentido. É quase como o zangado lá da Branca de Neve e os Sete Anões, né? Então, muita gente fica de mau humor e outros ficam zangados, ficam bravos, ficam chatos pra caramba quando ficam com fome, certo? Alguém sabe o que é essa palavra aí? Hipoglicemia. Quem já ouviu essa palavra ou quem conhece essa palavra? Hipoglicemia. Sim, a Beatriz diz que conhece, a Ana também. Falta de açúcar. Muito bem, o Jonathan está escrevendo que é falta de açúcar. Talvez quando vocês tiverem a próxima aula de ciências, vocês podem dizer assim, olha, o professor de religião citou hipoglicemia. E a senhora podia explicar melhor para a gente? Então, isso é um... Mas eu vou explicar rapidamente o que é a hipoglicemia. Hipoglicemia é o seguinte, boa parte das comidas que nós ingerimos, elas têm carboidratos. Açúcar é um deles. Opa, quem está com o microfone muito aberto aí, eu vou fechar. Por favor, pessoal, vamos deixar os microfones fechados, a não ser que vocês queiram participar falando, tá bom?
para não atrapalhar os outros, tá bem? Então, a boa parte dos alimentos que a gente come, eles contêm açúcar. E esse açúcar é transformado pelo sistema digestivo em glicose, que é armazenada no fígado. Quando a pessoa fica muitas horas sem comer, a oferta de glicose baixa bastante. E o que é? Quais são alguns sintomas? A pessoa fica tonta, muitos desmaiam, né? Então, quem tem hipoglicemia ou quem sofre desse, quando fica muito tempo sem comer, acaba tendo algum problema de saúde física, né? Porque baixou a glicose, como alguém falou aí, falta de açúcar e tal. Então, isso pode acontecer também. Então, quando fica sem comer, às vezes não é só o humor que muda, às vezes é só, não é só que fica bravo, que fica triste e tal, né? O Guilherme Russo está dizendo que tem pessoas que comeu algo com sal, fica com tremedeira e falta de açúcar. Uma comida muito salgada. O Vitor está perguntando se 4 horas é muito ficar sem comer. Eu não sei, Vitor, depende. Por exemplo, se você comeu um churrasco, uma comida muito forte, né? Ficar 4 horas sem comer, talvez não seja muito. Vai depender. Jonathan, isso tem um filme chamado Segurança. É verdade, o ator lá do Segurança do Shopping, ele sofre de hipoglicemia, então ele tem que comer açúcar e tal, essas coisas assim. Podem assistir esse filme. Mas muito bem, mas vocês podem perguntar à professora de ciências, que ela vai conseguir explicar para vocês melhor ainda o que é hipoglicemia. Mas eu queria só exemplificar que algumas pessoas passam por situações muito complicadas de humor e tal, e outras até ficam doentes por causa da falta de comida, da falta de açúcar, né, que tá na comida. Então, isso é a hipoglicemia. Então, fica como dever, a próxima aula de ciências, vocês perguntarem à professora para ela explicar ainda melhor para vocês. Mas o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? A hipoglicemia ou a falta de comida e assim por diante. Vocês lembram nas lições anteriores, por exemplo, começando já lá na lição número 5, nós vimos que o povo de Israel estava sofrendo no Egito como escravo, né? Aí na lição 6, Deus escolhe Moisés para libertar o seu povo. Na lição 7, que é da Páscoa, Deus liberta o seu povo. Na lição 8, a coluna de nuvem e a coluna de fogo, né, que guiava o povo de noite e de dia. E aí, algum tempo depois, uns 2 meses mais ou menos, depois que o povo saiu do Egito, vai acontecer isso que nós estamos falando agora. E no meio termo, essa imagem aqui mostra que eles passaram lá no Mar Vermelho, né? Claro, antes de sair do Egito. Então, essa é uma imagem ilustrativa só. Então, um pouquinho antes, logo depois que eles saíram lá do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho, passaram a seco pelo Mar Vermelho e assim por diante. E aí, eles chegaram no deserto. Lembra que a gente falou na aula passada que a coluna de nuvem protegia do sol e a coluna de fogo à noite, porque o deserto era muito quente de dia, muito frio à noite, etc. Eles chegaram no deserto e, evidentemente, que no deserto não tinha árvore, né? Não tinha água. Então, por que eu digo que não tinha árvore? Eles poderiam muito bem, por exemplo, achar uma árvore frutífera para comer alguma coisa. Agora imaginem tantas e tantas pessoas, iriam ser precisas muitas árvores para alimentar todo mundo. E aí o que eles começaram a fazer? Começaram a resmungar. Lembra que alguém de vocês aí falou que quando está com fome fica bravo, fica mal-humorado? Agora imaginem o povo lá no deserto, tendo saído do Egito, fugindo de Faraó e todas essas coisas, e de repente eles se encontram no deserto, onde agora não tem comida, não tem água, e eles começaram a ficar muito bravos, muito nervosos, talvez alguns deles tinham hipoglicemia, a gente não sabe, mas enfim, atrapalhou muito a vida deles, certo? E aí, atrapalhou tanto
a vida deles, que muitos começaram a dizer que teria sido melhor se eles tivessem ficado no Egito. O que eles eram no Egito? Vocês lembram o que eles eram no Egito quando eles estavam no Egito? Qual era a função deles? Eles eram escravos. Ou seja, a fome, eles passando fome, ficaram tão chateados que eles acharam que era melhor eles continuar sendo escravos no Egito. Ou seja, imagina, ser escravo, trabalhar de sol a sol e tal, mas eles começaram a dizer, lá pelo menos a gente tinha comida, lá ninguém morria de fome, lá a gente tinha comida em abundância, e começaram a reclamar de Moisés e de Arão, e aí Moisés e Arão foram falar com Deus que o povo estava com fome. E aí o que a nossa história conta, né? Na lição número 9? Como o povo estava com muita fome e estava reclamando de Deus, o que Deus fez? Eu vou ler a parte aqui do que Deus fez na primeira coluna do nosso livro, na página 23. E o Senhor disse a Moisés: Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne. Uau! Imagina, povo com fome, Deus fala: vocês vão comer carne. Amanhã de manhã comerão pão à vontade. E aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde apareceu um grande bando de codornas. Alguém de vocês já viu uma codorna? Codorna é essa avezinha aqui. Não é do tamanho de uma galinha, é um pouco menor, assim, sei lá, tamanho de um pombo, talvez. Alguém de vocês já viu uma codorna? Ao vivo? Sim, muitos de vocês já viram. Bom, então a Bíblia diz, ou a história diz que à tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriram o acampamento. E no dia seguinte, de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a geada do chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram: o que é isso? E Moisés disse: Isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Os israelitas deram o nome àquele alimento de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Então Deus ouviu a reclamação do povo, que estava mal-humorado, que estava bravo e assim por diante, e mandou de tardezinha codornas para o povo ter carne, e no outro dia de manhã mandou o que a Bíblia diz que era tipo uma coisa branca. A gente não tem isso no nosso dia a dia para mostrar, mas o relato diz que parecia uma coisa com escamas. Talvez o mais parecido que a gente poderia ter hoje, às vezes a gente tem uns sucrilhos, assim, que são umas conchinhas, assim, e tal. Então, era branco, parecido com isso. E aí Deus, o interessante dessa história é que Deus falou para o povo assim: olha, vocês todo dia vão colher, vão pegar um pouco dessa comida. Só que vocês não podem acumular de um dia para o outro, porque se acumular de um dia para o outro, vai estragar. E aí muita gente esperta, achou que era muito esperta, o que eles fizeram? Pegaram mais do que iam comer naquele dia, para no outro dia não precisar colher aquela comida de novo. O que aconteceu? A comida apodreceu e fedia e cheirava mal. Então, esse povo de Israel era meio teimoso. Assim, veja, eles preferiam estar no Egito como escravo, e aí Deus manda comida todo dia, mas mesmo assim não estava bom, eles queriam guardar a comida para não precisar colher todo dia, né, recolher todo dia esse maná que parecia umas escamas de peixe. O que a gente pode aprender dessa história? Já que a gente falou de fome, enfim, de todas essas situações. O que a gente pode aprender disso, né? Então vamos lá. Podemos aprender que Deus cuida do seu povo. Deus também cuida de nós quando passamos por dificuldades ou sentimos medo de algo. Deus sempre está ao nosso lado para nos cuidar.
E não, Deus não cuida só da gente quando a gente está com medo. Deus cuida de nós quando também nós ficamos preocupados. Ou quando nós ficamos nervosos, às vezes. E quantas vezes a gente fica meio nervoso, assim, por situações? Colocaram ali que às vezes fica bravo e nervoso quando está com fome. Ou fica triste com alguma situação. Ou fica... Enfim, nós temos tantas situações que às vezes nos tiram do sério, né? Que a gente precisa lembrar que Deus cuida de nós também. Nesses momentos de tristeza, ou que a gente fica nervoso, ou que a gente fica meio bravo, né? Então Deus está sempre do nosso lado. Deus não... Vamos pegar o exemplo do povo de Israel, quando saíram do Egito. Eles chegaram na frente do Mar Vermelho. Na frente o mar, atrás o exército de Faraó. Aí o povo achou que agora estavam perdidos, né? E aí o que Deus faz? Abre o Mar Vermelho para o povo passar. O povo estava no deserto, muito quente, muito frio à noite. Podia parecer que o povo estava abandonado. O que Deus faz? Nuvem durante o dia, a coluna de fogo à noite. Aí agora o povo está com fome. O que Deus faz? Deus providencia comida para eles. Ou seja, Deus sempre cuida do seu povo e cuida de nós também, tá bom? Lembrando, gente, que vamos usar o chat aqui só quando eu pedir para participarem da aula, tá bem? Sem comentários extra lição, tá? Continuando. O que aprendemos dessa lição? Aprendemos que muitas vezes reclamamos que Deus não nos dá o que queremos, mas Deus sempre nos dá o que precisamos na hora certa. Tem coisa aí, isso é diferente. Nem sempre aquilo que a gente quer é aquilo que a gente precisa. E às vezes a gente reclama que Deus não me dá aquilo que eu quero. Mas eu me esqueço de que Deus sabe aquilo que eu preciso. E às vezes aquilo que eu quero não é aquilo que eu preciso. Deus sabe o que é melhor para nós. Então, às vezes eu fico bravo com Deus, fico nervoso com Deus, porque Deus não me dá aquilo que eu estou querendo. Eu faço minha oração, eu peço para Deus, e Deus não me dá aquilo que eu quero. Por exemplo, eu queria ter uma Ferrari, aquelas vermelhonas, bonita pra caramba. Eu queria ter uma dessa. É o que eu quero. Mas será que eu preciso de uma Ferrari? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Deus não sempre me dá aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso. Então, eu quero uma Ferrari, mas eu não preciso dela, necessariamente. Eu gostaria de ter, né? Muitos de vocês também. O Jonathan está perguntando, está dizendo que tem uma pergunta. Pode perguntar, Jonathan. Ou escreve ou abre o microfone e pergunta. E se eu não preciso e Deus me dá? Você está perguntando se você não precisa de alguma coisa e mesmo assim Deus te dá? É isso? Isso. Vai depender, Jonathan. Por exemplo, às vezes, qual o exemplo que eu posso usar para isso que você está dizendo? Olha, eu não preciso, mas Deus me dá igual. Olha, se eu não preciso e Deus me dá igual, é como se eu tivesse ganho um ponto extra, né? Obrigado, olha, Maria Eduarda, obrigado. É porque você precisa, mas não sabe. Eu não tinha pensado desse jeito. É que você precisa e não sabe. Mas quando, às vezes, eu não preciso, nem sempre eu sei. Veja, parece ser meio difícil dizer assim, que nem sempre eu sei o que eu preciso, porque às vezes a gente acha assim, não, eu sei de tudo, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso, tal. Mas quando Deus me dá aquilo que eu achava que eu não preciso, é porque Deus acha que aquilo é importante, porque Deus sabe aquilo que é importante, aquilo que é melhor para mim, certo? Então, quando eu coloco a minha vida nas mãos de Deus, Deus sabe o que é importante para mim. Por exemplo,
quando a gente olha para o povo de Israel que estava saindo do Egito, talvez eles não precisavam de carne e do maná. Talvez eles precisassem só da carne. E o que Deus fez? Deus deu as duas coisas, mesmo eles nem sabendo que precisavam daquilo. Né? Então, Deus nos dá aquilo que ele sabe que é melhor e que é importante para nós. Então, o que eu gostaria de que vocês fixassem aqui nessa parte é que Deus não nos dá aquilo que nós queremos, mas Deus nos dá aquilo que Ele sabe que nós precisamos. Né? Nem sempre aquilo que eu quero é aquilo que eu preciso. E eu tenho que ter essa ideia de que Deus sabe o que é melhor para mim. Feito, Jonathan? Respondido, ou mais ou menos? Sim. Muito bem, vamos continuar então. Então, primeiro, o que eu posso aprender? Deus cuida do seu povo. Segundo, o que eu posso aprender? Que Deus nos dá aquilo que eu preciso, não aquilo que eu quero. Existe uma diferença aí. Terceiro, precisamos diariamente reconhecer e agradecer por estas bênçãos recebidas da mão de Deus. Por exemplo, quando todos vocês conhecem a oração do Pai Nosso, né? Tem uma parte lá do Pai Nosso que fala assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que é esse pão nosso de cada dia nos dá hoje? Será que é só pão, comida, algo só comida? Eu preciso só de pão para viver? Não. Deus me dá outras coisas também. Por exemplo, o que mais poderia ser pão de cada dia que eu necessito para viver? Sem que seja pão. Pão no sentido de pão de trigo. A água, mas o quê? O que mais eu preciso para viver? Que eu poderia incluir aqui no pão de cada dia? Sem ser comida, cara. Mas eu preciso de comida. Casa, eu preciso de casa, né? Mais o quê? Saúde, faz parte do pão de cada dia, né? Não, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus, é o que diz a Bíblia. Obrigado, Jonathan. Eu preciso de dinheiro necessariamente para viver? Preciso, porque para eu ter comida, eu preciso, né, ter dinheiro. A Muriel está dizendo que eu preciso de família. Imaginem vocês morando completamente sozinhos ou não ter ninguém para cuidar de vocês. Então, todas essas coisas fazem parte do pão de cada dia. E isso eu preciso reconhecer todos os dias como bênção de Deus. Ou seja, quando eu penso em tudo o que Deus me dá para eu viver, tudo isso é importante. Então, quando eu agradeço a Deus, por exemplo, quando eu faço oração e digo, Deus, obrigado pelas coisas que eu tenho, eu tenho que pensar em todas essas coisas que eu tenho e que são importantes para mim, que eu preciso para viver, que Deus entende que eu preciso para viver, né? Não aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus entende que eu preciso. Então no meu dia a dia ou diariamente eu posso agradecer por todas as bênçãos que eu recebo, não só comida, né? Mas todas essas coisas. Então, por exemplo, eu tenho ali casa, família, amigos. Eu preciso de amigos para viver. É importante ter amigos, certo? É bom eu ter amigos para viver. Bom, vocês estão sentindo falta dos amigos de vocês, ou do colégio, ou do prédio, ou do bairro. Então, eu preciso de amigos para viver? Preciso. Tenho amigos, tenho família, tenho um lugar legal, um bairro que eu moro, enfim. Todas as coisas são importantes no meu dia a dia. O que eu posso aprender dessa lição? Então, primeiro, Deus cuida do seu povo. Segundo, Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Terceiro, reconhecer as coisas que Deus nos dá. Quarto, com o maná, Deus quis ensinar ao seu povo que eles deveriam confiar em Deus, deveriam obedecê-lo, deveriam ter consideração pelo sábado, que era o dia
do descanso. Quando Deus disse para o povo, olha, vocês colham todo dia um pouquinho, porque amanhã vai ter de novo, o que isso precisou, o que o povo precisou fazer? Precisou confiar que no outro dia ia ter comida lá de novo. Então imaginem se vocês estivessem na mesma situação. Aí cai um monte de comida do céu e o que vocês vão fazer? Vamos juntar um monte para não acabar. Mas Deus tinha dito, todo dia vocês vão pegar um pouquinho. Mesmo que lá tivesse um monte, eu ia pegar só um tanto que eu preciso para aquele dia. Porque no outro dia Deus ia mandar de novo. Isso se chama confiar em Deus. Confiar na palavra de Deus. Deus tinha dito para o povo, olha, confia em mim, eu não vou deixar vocês passar fome, eu não vou deixar vocês ter hipoglicemia, ficar mal-humorado por causa da falta de comida, etc, etc, etc. Então, essa história do maná e das codornas também foi importante, ou é importante, porque ela nos ensina a confiar em Deus, confiar na sua palavra e confiar naquilo que Deus ensina para nós. Normalmente a gente começa as nossas aulas ou nossos momentos do nosso dia com uma oração. Hoje eu vou terminar a lição, eu vou terminar a nossa aula com uma oração, tá bom? Então eu vou orar daqui, você daí onde você está, você acompanha em pensamento esse momento de oração, tá bem? Bondoso Deus, nós te agradecemos porque temos tudo aquilo que precisamos na nossa vida. O Senhor nos dá tudo o necessário para o nosso dia a dia, nos dá coisas que talvez nós nem lembramos ou nós nem sabemos que nós precisamos, mas mesmo assim elas estão sempre aí. Muito obrigado por cuidar dos seus filhos, por cuidar de cada um de nós. Pedimos que continues nos dando todo o necessário para o nosso dia a dia, as coisas que nós temos necessidade durante todo o dia. Cuida também daquelas pessoas mais desfavorecidas, que talvez não tenham as mesmas condições que eu tenho. Muitas delas não têm uma casa para viver, não têm uma família que os ajuda. Nós queremos orar por eles, Senhor, para que o Senhor olhe para essas pessoas também com carinho, com cuidado e com atenção. Muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pela casa que eu tenho, pela comida, pela família, por tudo aquilo que o Senhor me dá. Quero agradecer pelas coisas que eu sei, que eu lembro, e por aquelas coisas que eu nem me dou conta que o Senhor me dá todo dia. Muito obrigado. Perdoa os meus pecados, abençoe a minha vida e a minha família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, quando vocês orarem, por exemplo, quando vocês fazem a sua oração em casa, lembrem das coisas que vocês têm, né, que Deus dá para vocês. O povo de Israel era mal agradecido, né, porque Deus tinha libertado eles da escravidão. Olha que coisa maravilhosa. E aí, o que o povo queria? Voltar para ser escravo no Egito. Estavam com fome, começaram a reclamar. O que Deus fez? Deu para eles de novo comida e assim por diante. Então, quando a gente falar com Deus em oração e quando nós fizermos a nossa oração, vamos sempre lembrar de agradecer a Deus. Talvez no momento que eu estou fazendo oração, eu nem me lembro de tudo que Deus me dá. Mas daquilo que você se lembrar naquele momento, agradece a Deus. Porque lembra que nós vimos aqui que Deus, né, o que a gente pode aprender aqui, que Deus cuida de nós. Deus dá aquilo que a gente precisa, né, não aquilo que a gente quer. Então é importante nós também reconhecermos para Deus e diante de Deus as nossas, aquilo que Deus concede a cada um de nós. Tudo bem? Alguma pergunta com relação à lição? Ou com relação a essa história? Não, nós não temos pergunta. Então, o que eu vou fazer agora no finalzinho? Tá? Temos ainda alguns minutos.
Não sei se vocês viram que no roteiro de estudos tem uma avaliação para fazer de ensino religioso, certo? Todos já viram? Ou quem não viu ainda, dá uma olhada lá. Alguns já me mandaram. Então, a primeira coisa, quem ainda não fez, faz. Evidentemente que precisa fazer. Então, precisa me mandar isso por e-mail até o dia 8 de junho, às 23 horas e 59 minutos, que ainda é 8 de junho, ou seja, até segunda-feira precisa me mandar essa avaliação. Vocês vão pedir os pais de vocês para me mandar para o meu e-mail. Para o meu e-mail, tá bem? Eu tive que fazer, tá? Então, como eu ia dizendo, tem que mandar até o dia 8 de junho. Precisa ser pelo e-mail. Por que que eu quero pelo e-mail? Porque aqui no Skype, às vezes, um monte de gente vai me mandar e até eu encontrar, eu posso perder. Então, vocês vão mandar por e-mail e colocar no assunto do e-mail ou no corpo do e-mail o nome, a série, e a turma. Então, por exemplo, Guilherme Russo, sétimo A, para eu saber quem que está mandando. É importante vocês fazerem isso, senão eu não vou saber quem mandou. Tá bem? A Maria Eduarda está perguntando, eu posso escrever as perguntas direto no e-mail e te mandar? Pode. Então, vocês têm algumas formas, não precisa ser, o número não precisa, Marina. Tá? Então, deixa eu responder aqui a Maria Eduarda. O que vocês podem fazer vocês podem imprimir aquela folha, responder naquela folha, tirar uma foto e mandar para o meu e-mail. Tá? Então, imprimir, responder, tirar foto e mandar para o meu e-mail. O que vocês podem fazer no e-mail, colocar só, por exemplo, as respostas. Número 1, resposta. Número 2, resposta. E assim por diante. Ou fazer um documento no Word, no computador também, só com as respostas. Número 1, a resposta. Número 2, a resposta e assim por diante. Tá bem? Então, o Eduardo está perguntando se precisa escrever as perguntas ou só colocar os números. Não, as perguntas não precisa. Coloca, por exemplo, número 1, e aí põe a resposta. Número 2, a resposta. Enfim, mas também não custa nada se vocês escreverem as respostas. Só que tem me parece que tem um exercício lá que é de encontrar palavras, né? Então aquilo talvez seja mais complicado fazer. Façam da forma como vocês acharem melhor, tá? Mas precisa me mandar, tá? Até o dia 8, com o nome, a série e a turma, para eu saber quem é que está mandando, tá bem? Já respondi a Marina que o número não precisa, tá? Não precisa do número, só o nome e a turma, né? Então, sétimo A, nome, sétimo A, e manda para o meu e-mail. Pode mandar foto, Ana, pode mandar foto. Se você for imprimir, por exemplo, aquela folha e responder na folha, você pode ou tirar uma foto e me mandar, ou escanear, né? Quem tem scanner pode escanear e mandar para mim já respondi. Tá bom? Sim, na folha já vem, mas aquilo eu coloquei como praxe. Mas, por exemplo, se você mandar só aquela folha no e-mail sem o seu nome e sem a sua turma e série, eu vou ter que abrir a folha, procurar lá o seu nome e aí classificar. Então é mais fácil na hora. Claro, tem que colocar lá na folha também, mas no e-mail precisa colocar nome e turma, para ser mais fácil para mim. Porque, veja, tenho todas as turmas para fazer isso por e-mail, então até eu achar prova por prova de cada aluno de todas as turmas,
vai demorar muito tempo, né? Vai ser mais difícil, tá? Pode sair que não tem dúvida sobre a folha? Sim, Guilherme. Quem não tiver dúvida sobre a prova pode sair. Tá? Só não esqueçam, quem não mandar a prova até o dia 8 vai ter ponto descontado, tá bem? Então, a prova tem que mandar até o dia 8. É só não. Ô Pedro, eu não entendi o que você escreveu. Você podia repetir? Como você sabe se quem mandou a foto realmente fez? Ué, se me mandou a foto da lição feita, eu vou saber que fez, não é? Ah, isso não é só para ganhar ponto, isso é avaliação bimestral, tá bem? Não, isso é como se fosse uma avaliação, não adianta me mandar a foto da lição em branco, vai tirar zero, isso é avaliação bimestral, é prova. Então, se me mandar em branco, vai tirar zero, tá bem? Então, tem que mandar a foto com a lição feita, não é mandar a foto com a lição em branco, é avaliação, é prova bimestral. Então, por isso que, obrigado, Eduardo, por ajudar, é a prova. Não tem que mandar a lição em branco, não. Bom, pode mandar para tirar zero, mas quem não quiser tirar zero, tá bem? Mais alguma pergunta? Não? Então, quem não tiver mais. Mas isso é igual usar hack, é só pegar o livro. Não sei se é só pegar o livro, às vezes tem alguma pergunta diferente lá, né? Tá bom, gente?